Boa tarde. Hoje é quarta-feira, 23 de fevereiro, e o Senado Notícias está no ar. A partir das 4 horas, os senadores votam em plenário projetos que podem ajudar a conter os preços dos combustíveis. Vamos ver aqui a pauta no telão. O primeiro item cria o Sistema Nacional de Educação. Uma das propostas sobre combustíveis cria uma conta de estabilização dos preços. A outra proposta sobre o assunto estabelece tributação em uma única fase da cadeia de produção dos combustíveis. Também pode ser votado o projeto que torna impenhoráveis os bens de hospitais filantrópicos e santas casas. E ainda o projeto que trata de mutirões para atendimentos terapêuticos a pessoas com deficiência. Como vimos na agenda, o plenário do Senado deve analisar hoje 2 propostas que prometem auxiliar na redução dos preços dos combustíveis. Uma determina a cobrança de um valor fixo do ICMS e a outra muda a política de preços dos combustíveis. As 2 propostas têm relatório favorável do senador Jean Paul Prates. Uma delas já foi aprovada na Câmara dos Deputados e determina um valor fixo para a cobrança do ICMS sobre os combustíveis, por litro na refinaria ou na importação. Nós estamos estabelecendo a incidência monofásica sobre o diesel e o biodiesel, produto unificado na forma do diesel final, a gasolina C, que é também gasolina e anidro, portanto, gasolina A e o etanol anidro estão colocados também na lista, e o gás de cozinha, que é GLP, gás de liquefeito de petróleo, ou gás de liquefeito de gás natural, porque nós temos também gás de liquefeito a partir de gás natural. Então, o GLP e o GLGN, na saída das suas respectivas unidades produtoras ou importadoras. Monofasia é exatamente este conceito. A alíquota que vai ser aplicada sobre esses produtos passa a ser a alíquota ad rem, não existe a opção do ad valorem, e a implantação disso será feita pelos estados. A outra muda a política de preços de combustíveis e teve um novo relatório substitutivo apresentado no fim da semana. O novo texto propõe a criação da Conta de Estabilização de Preços, administrada pelo governo federal. O relatório anterior criava um fundo que seria usado para equilibrar os preços. Mas como o Legislativo não pode criar fundos para o Executivo gerir, a solução foi então propor a Conta de Estabilização de Preços. Os recursos viriam da tributação de exportações de petróleo bruto, dos dividendos da Petrobras, das receitas adquiridas pelo governo durante a alta dos preços, como participações da União nos regimes de concessão e de partilha, e de outros superávites financeiros. O projeto também cria um imposto sobre a exportação de petróleo bruto, que seria usado para compor a conta. O Senado precisa dar essa sinalização para que as pessoas cheguem ao feriado, né? Mesmo que não haja carnaval pelas cidades, é um carnaval atípico, mais uma vez, infelizmente, mas que pelo menos tenham um feriado com a certeza de que o Senado cumpriu o seu papel e passou essas 2 leis para a Câmara finalizar e entregar ao presidente da República e ao Brasil, para que a gente tenha, dentro de mais 30 dias, pelo menos, o começo do impacto da utilização da conta de estabilização de preços e também da nova forma de aplicação do ICMS nos estados. Os 2 projetos estão tramitando em conjunto, é bom que eles tenham uma apreciação também conjunta, embora não haja um apensamento, mas como um trata de um PLP que regula questões relativas ao ICMS e o outro projeto de lei que estabelece a conta de equalização e também... Interrompemos agora essa reportagem que você estava vendo para transmitir ao vivo a reunião de hoje da CPI da Chapecoense. O noticiário continua sendo transmitido pela internet. Empresa aqui representada... Bem, então, você que está com a gente na internet, vamos continuar vendo a reportagem que estava sendo transmitida. As 2 propostas têm relatório favorável do senador Jean Paul Prates. Uma delas já foi aprovada na Câmara dos Deputados e determina um valor fixo para a cobrança do ICMS sobre os combustíveis, por litro na refinaria ou na importação. Nós estamos estabelecendo a incidência monofásica sobre o diesel e o biodiesel, produto unificado na forma do diesel final, a gasolina C, que é também gasolina e anidro, portanto, gasolina A e o etanol anidro estão colocados também na lista,
e o gás de cozinha, que é GLP, gás de liquefeito de petróleo, ou gás de liquefeito de gás natural, porque nós temos também gás de liquefeito a partir de gás natural. Então, o GLP e o GLGN, na saída das suas respectivas unidades produtoras ou importadoras. Monofasia é exatamente este conceito. A alíquota que vai ser aplicada sobre esses produtos passa a ser a alíquota ad rem, não existe a opção do ad valorem. E a implantação disso será feita pelos estados. A outra muda a política de preços de combustíveis e teve um novo relatório substitutivo apresentado no fim da semana. O novo texto propõe a criação da Conta de Estabilização de Preços, administrada pelo governo federal. O relatório anterior criava um fundo que seria usado para equilibrar os preços. Mas como o Legislativo não pode criar fundos para o Executivo gerir, a solução foi então propor a Conta de Estabilização de Preços. Os recursos viriam da tributação de exportações de petróleo bruto, dos dividendos da Petrobras, das receitas adquiridas pelo governo durante a alta dos preços, como participações da União nos regimes de concessão e de partilha, e de outros superávites financeiros. O projeto também cria um imposto sobre a exportação de petróleo bruto, que seria usado para compor a conta. O Senado precisa dar essa sinalização para que as pessoas cheguem ao feriado, né? Mesmo que não haja carnaval pelas cidades, é um carnaval atípico, mais uma vez, infelizmente, mas que pelo menos tenha um feriado com a certeza de que o Senado cumpriu o seu papel e passou essas duas leis para a Câmara finalizar e entregar ao presidente da República e ao Brasil, para que a gente tenha, dentro de mais 30 dias, pelo menos, o começo do impacto da utilização da conta de estabilização de preços e também da nova forma de aplicação do ICMS nos estados. Os dois projetos estão tramitando em conjunto, é bom que eles tenham uma apreciação também conjunta, embora não haja um apensamento, mas como um trata de um PLP que regula questões relativas ao ICMS e o outro projeto de lei que estabelece a conta de equalização e também há a questão dos impostos federais que pode ser e deve ser objeto de emenda para uma eventual isenção no caso do diesel e do gás, é importante que eles sejam apreciados em conjunto, inclusive pelo mesmo relator. Os dois projetos seriam analisados pelo plenário do Senado na semana passada, mas a votação foi adiada na busca de maior entendimento em reuniões entre os senadores, com a Câmara e o Executivo. Um dos pontos hoje tratados pelo Ministério da Economia é quanto a essa questão da tributação federal sobre combustível, que é uma avaliação que eles estão ainda fazendo, chegando a uma conta possível, que pode ser um dos institutos inseridos nos projetos apresentados e apreciados pelo Senado. Hoje, a Comissão de Constituição e Justiça aprovou a nova Lei Geral do Esporte. Entre as novidades estão a tipificação do crime de corrupção de dirigentes esportivos, a exigência de mulheres em cargos de direção de clubes e o combate ao preconceitos esportivos. A proposta que muda os impostos sobre o consumo será votada pela Comissão de Constituição e Justiça depois do Carnaval. Nesta quarta-feira, o relator apresentou o parecer sobre o texto. Com o pedido de vistas de vários senadores, a votação foi adiada. Quando a gente ganha alguma coisa, a gente gasta uma parte boa no consumo, mas também, eventualmente, sobra para a renda e para o patrimônio. Mas o pobre, o sujeito, a grande maioria da população brasileira, o que ganha mal dá para o consumo, vai tudo para o consumo. E a carga tributária é estúpida, estupidamente grande. Então, há uma necessidade de fazer uma reforma tributária, sobretudo na base consumo no Brasil, que é o que se propõe nessa proposta. Aqui não trata de renda. O que trata de renda é o imposto. É o projeto do imposto de renda que veio da Câmara e está aqui no Senado. Essa reforma torna-se ainda mais urgente com o avanço do processo de adesão do Brasil à OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, pois a tributação de bens e serviços é uma das áreas em que o nosso país mais se afasta das boas práticas internacionais. A Comissão de Constituição e Justiça analisou ainda mudanças no Estatuto do Desarmamento, mas a votação do projeto também foi adiada para depois do Carnaval. O relator, Marcos Duval, vai analisar emendas apresentadas. Já era o meu desejo fazer essas alterações,
todas pertinentes, mas não foi feita a toque de caixa só para poder colocar em votação. Era já estudado e acordado e eu concordo com elas. Apenas não foi feita essa alteração no ano anterior para que nós pudéssemos dar velocidade e não dessemos fazer com que o STF, de novo, legislasse por nós. Eu me comprometo, senador Marcos Duval, senador Girão, de registrar no microfone aqueles que forem contrários a esse novo relatório apresentado, que foi conseguido vista coletiva. Mas que a gente possa, de maneira muito respeitosa, deliberar sobre a matéria na próxima reunião, lógico e evidente, garantindo todas as prerrogativas constitucionais de cada senador da República que faz parte dessa comissão. A audiência pública na Comissão de Assuntos Sociais debateu hoje a doença de Batten, um tipo de doença rara, neurodegenerativa e de origem genética que costuma se manifestar na infância. A doença pode ser rara, mas o paciente infantil pode ser seu vizinho, filho de um amigo, seu parente, seu filho. Como Francisco, de Breves, na Ilha do Marajó, no Pará. Ou Isabela, que teve a vida impactada pela doença. A Isa, até os 7 anos, a Isa dançava na igreja, ela fazia coreografias, a Isa era modelo infantil, a Isa desfilava em passarelas. Hoje eu vejo a minha filha assim, minha filha não precisava estar na situação que ela encontra hoje. A neuropediatra Mara Lúcia falou sobre a incidência e os sintomas da doença de Batten. A incidência dessa doença é de 0,15 a 9 casos a cada 100 mil nascidos vivos. E existem vários graus de sintomas. Os sintomas dos nossos pacientes podem variar desde perda da fala, ou nem perda, às vezes tem um atraso na linguagem. Uma criança que vinha normal e ela fala menos que o habitual. Ela passa a desenvolver crises convulsivas, como vocês vão ver nessa linha do tempo, e ela passa depois a ter ataxia, uma alteração na marcha, como o vídeo mostrado pela família do Francisquinho, ele já vai perdendo equilíbrio e vai fazendo cada vez mais, perdendo suas aquisições. Então, perda visual, vai falando cada vez menos, andando cada vez menos, até que ele precisa de uma sonda anagenteral, gastrostomia, que é o buraquinho que tem na barriga para se alimentar, e às vezes para de respirar, precisando de um buraquinho para respirar, que é a traqueostomia. Como tratamento, reposição da enzima que falta a esses pacientes. Familiares lutam na justiça para que o Sistema Único de Saúde ofereça essa medicação. A luta chegou à Comissão de Incorporação de Tecnologias no SUS, Conitec. O pai do Francisco protestou contra o tratamento recebido pela Conitec. A avaliação que foi feita pela Conitec, principalmente pela pessoa da dona Inês Magalhães, ela foi extremamente preconceituosa, inadequada, pois coloca em xeque, contesta toda a luta do meu filho, toda a minha luta, toda a luta da minha família para conseguir o tratamento, toda a luta da minha família e de todos ao nosso redor, de toda a equipe médica, de toda a equipe técnica. Vamos mandar isto para o ministro da Saúde com voto de indignação e de apoio à fala do pai, da família, porque o que todos nós brasileiros esperamos é que haja, na verdade, sensibilidade, escuta, construção de caminhos, que é o que a gente está tentando, inclusive, nessa audiência. A coordenadora geral de gestão de tecnologias em saúde informou que a decisão da comissão foi pela não incorporação do medicamento. Segundo ela, apesar das manifestações da sociedade a favor e da eficácia do tratamento, há limitações técnicas e impacto orçamentário alto. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, criaram nesta manhã uma comissão de juristas para propor medidas visando a modernização do processo administrativo e tributário nacional. A comissão terá 17 integrantes e será presidida pela ministra do Superior Tribunal de Justiça, Regina Helena Costa.
A intenção, no final das contas, é o estabelecimento de regras modernas para desafogar o Poder Judiciário, para reduzirmos a quantidade de demandas judiciais a partir de regras que sejam claras, que possam unificar entendimentos e inibir a judicialização que não tem a efetividade, não tem a razão de ser. Portanto, uma iniciativa que foi idealizada pelo ministro Luiz Fux, logo no começo da minha gestão como presidente do Senado, externou o ministro Luiz Fux do desejo de discutir essa matéria no âmbito de uma comissão de juristas e hoje ela, portanto, é efetivada com a assinatura desse ato conjunto. Nós sabemos que hoje a Constituição Federal estabelece como direito fundamental a duração razoável dos processos. Isso se aplica ao processo administrativo, ao processo tributário. Por outro lado, nós temos aí o fenômeno de uma litigiosidade desenfreada no âmbito administrativo e no âmbito tributário, e o nosso escopo é exatamente o aperfeiçoamento dessa legislação. Amanhã, o Senado Federal deve fazer uma sessão solene para comemorar os 90 anos do voto feminino no Brasil. No começo do século XX, as mulheres de todo o mundo se organizavam pelo direito ao voto. Não foi diferente no Brasil. A primeira lei nacional que permitiu o voto feminino surgiu há 90 anos no Código Eleitoral de 1932. Mas a luta para chegar a esse momento começou bem antes. Desde 1922, a Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, liderada por Berta Lutz, tinha como uma das bandeiras o acesso da mulher ao voto. Em 1927, o estado do Rio Grande do Norte eliminou da própria Constituição Estadual as barreiras para o voto feminino. A primeira mulher a votar no Brasil foi Celina Guimarães Viana, no dia 5 de abril de 1928. Celina Guimarães, seguida de outras mulheres potiguares, já haviam conseguido se alistar como eleitoras em 1927, graças ao artigo 17 da Lei Estadual de número 660, que previa a inscrição eleitoral independente do sexo. Apesar da conquista, os votos foram todos considerados nulos pelo TSE. Vale lembrar em que contexto as sufragistas brigavam pelo direito de ir às urnas. A mobilização das sufragistas, ela se coloca num movimento de ampliação do escopo da participação. É um sistema político na década de 30 oligárquico, calcado no mundo rural, e no patriarcalismo. Então, ele representa um momento de fissura desse sistema. O mais importante da gente lembrar é que a conquista do voto feminino foi o momento em que mulheres se uniram, se organizaram politicamente e foram às ruas demandar os seus direitos. Foi um momento que, pela primeira vez na história, a gente vê esse tipo de organização das mulheres enquanto um grupo político com interesses comuns, com pautas específicas, lutando pelos seus direitos. De lá para cá, muita coisa mudou. De acordo com os números da última eleição, o Brasil tem mais de 77 milhões e 600 mil eleitoras. Nós, mulheres, somos mais da metade do eleitorado e representamos 52,5% dos votos. Esses números não se repetem dentro da política. No Congresso Nacional, por exemplo, 15% das cadeiras são ocupadas por mulheres. Esta baixa representatividade também se repete nos outros cargos eletivos, onde as mulheres são em volta de 15% das eleitas. O voto foi importante, ser votada também é muito importante, mas nós temos uma meta muito maior agora, que é a isonomia entre homens e mulheres no Congresso Nacional. Nós somos hoje ainda uma minoria, um percentual muito baixo, apenas algo em torno de 12%, e para a gente ampliar precisa de um envolvimento de todos. A legislação eleitoral já determina um mínimo de 30% de candidaturas femininas. Em 2018, o Supremo Tribunal Federal decidiu que 30% do fundo eleitoral também deve ser para a candidatura de mulheres. Avançamos muito, mas ainda temos muito a avançar.
Há 90 anos que podemos escolher os nossos representantes, mas ainda votamos pouco em mulheres para nos representar. Ainda vemos poucas mães levando seus filhos para o parlamento, ainda vemos poucas discussões sobre pautas que são muito importantes para nós, como infraestrutura pública de cuidado, como apoio ao trabalho reprodutivo. Só para dar alguns exemplos. Então, quando a gente comemora a conquista do voto feminino, a gente tem de lembrar que isso não diz respeito somente à possibilidade de uma mulher ir até a urna e colocar o seu voto. Até porque a gente sabe que política está longe de se resumir apenas à possibilidade de voto. A política é no dia a dia, a política é a luta diária, constante, cotidiana pelos nossos direitos. Na sessão plenária de ontem, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, anunciou quais serão os senadores que vão compor a comissão temporária destinada a acompanhar a situação em Petrópolis, no Rio de Janeiro. A presidência designou para membros titulares os senadores Wellington Fagundes, Carlos Portinho, Romário, Eduardo Girão, Esperidião Amin, Leila Barros, Carlos Viana e, para membro suplente, o senador Jean Paul Prates. O requerimento para a criação da comissão externa foi do senador Wellington Fagundes. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.